Bom demais começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco simultaneamente, meio-dia a 1h pela Rádio Trianon 740AM São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos e também pela nossa tvexito.com.br. Eu quero te convidar, de meio-dia a 1h, você pode e deve participar conosco ao vivo, através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782. 11 5081 3782. O programa Gente que Fala fica à sua disposição nesse horário ao vivo, pela internet, simultaneamente pelas rádios e a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, também pela tvexito.com.br. Você pode e deve participar conosco através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782. 11 5081 3782. Lembrando que seu e-mail também é importante para nós, liliane@tvexito.com.br. Os assuntos de hoje: sem disputa pré-sal é leiloado pelo valor mínimo. Planos de saúde terão que cobrir 37 remédios contra câncer. Julgamento do mensalão deve continuar só em 2014. Regra eleitoral sobre o uso da imagem confunde partidos. Tudo isso e muito mais na hora e vez do desembargador aposentado e secretário-geral do Grupo de Apoio ao Judiciário, que está aqui conosco, o doutor Laércio Laurelli. Como vai, doutor Laércio? Eu vou bem, obrigado, e quero deixar aqui já de pronto a minha saudação a você. Abaixa um pouquinho o microfone. Seus telespectadores, que é uma honra muito grande participar do seu programa. Honra toda nossa em tê-lo aqui. Também ela que é advogada, Gabriela Guerra, ela é especialista, gente, na área de saúde. Tudo bem, doutora Gabriela? Tudo bem, Liliane. Obrigada mais uma vez por esse convite. Espero contribuir aí com o programa, como tem sempre um belo gabarito e belas notícias sobre os assuntos. Muito bem. Doutor Alberto Rolo, especializado em legislação eleitoral. Como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom estar aqui com você e com os companheiros de mesa. Tenho certeza que nós vamos passar aqui momentos bem agradáveis. Também conosco ele, que é o nosso querido amigo, foi vereador por São Paulo, é advogado do Ratinho, meu querido Jorge Fará. Como vai, Fará? Rogério Fará. Rogério Fará, eu tô com o Jorge na cabeça, hein? Rogério, tudo bem? Bem, você, queria parabenizar também pela festa de ontem, né? Do aniversário da TV Êxito e do programa. Foi uma festa maravilhosa, né? Muita gente bonita, muita gente importante compareceu, foi muito lindo e muito obrigado pelo convite de hoje e de ontem. Quero contar aqui que foi uma festa imperdível, não é? E até porque é imperdível, você vai poder hoje assistir os melhores momentos na TV+, a partir das 10 horas da noite. Estaremos lá mostrando os melhores momentos, que é no canal 27 da NET. Agradecer ao meu querido Lucas, que há pouco fez menção à festa também, ao Calazans, nosso companheiro aí da Rádio Trianon, a toda a equipe da TV Êxito, que com muito esmero fizemos um programaço lá ao vivo ontem, e os melhores momentos você vai poder conferir também, claro, na tvexito.com.br. Obrigada a todos os que prestigiaram a nossa festa, o nosso carinho. Muito obrigada pela atenção mais uma vez, viu? Gente, olha aí, o campo de Libra, maior área de petróleo já descoberta no Brasil, foi vendido ontem pelo valor mínimo. Bônus de 15 bilhões e devolução do equivalente a 41,65% do petróleo a ser produzido no local. O consórcio vencedor é formado pela Petrobras e 4 empresas estrangeiras. Apesar dos protestos, o governo disse que não se trata de uma privatização, pois 85% da rede pertencerá ao Brasil. Deixa eu ver o comentário aqui do doutor Laércio. O que o senhor acha do pré-sal? Bem, você quer que eu aplaudo ou eu vai? Quero que o senhor coloque a sua... aplausos ou vaias? A sua expressão diante indignação ou não diante desse fato. A minha impressão realmente é de indignação. Eu digo como cidadão brasileiro. O brasileiro sofre bastante, está sofrendo muito neste patamar, ou seja, as invasões, as mazelas ocorridas nas ruas, e não só de São Paulo, no Rio de Janeiro, como em todo o país. Eu digo o seguinte para você: mais uma vez nós somos surpreendidos com uma farsa história.
Eu digo faça porque eu não acredito que este produto seja brasileiro. Esse produto está no Brasil, mas esse produto vai pertencer a estrangeiros. Muito bem. Doutora, seu comentário também, doutora Gabriela Guerra. Olha, pessoalmente falando, até por ter ações, né, da Petrobras e que já vem acontecendo belas perdas nos últimos anos e meses, o que eu concordo com o doutor Laércio é uma farsa. Esses 85% que dizem que vão ficar com nós, vai ficar com o governo. A população que, na verdade, se utiliza desse petróleo, um dos maiores bens que o Brasil possuía, acabou de ser vendido e ainda como bem destacado pelo mínimo, né? Então, é mais uma revolta aí que, infelizmente, esses protestos... É a doutora Gabriela que está falando, gente. A imagem está em mim. Corta para ela, por favor. Corta para mim, o Marcelo. Porque senão fica parecendo aqui mímica, né? Vamos cortar para a doutora Gabriela. E é isso, infelizmente, acho que tem que continuar com o protesto, porque era um dos nossos maiores bens e acabou que... Cléo, eu vou precisar fazer um rápido intervalo comercial para a gente continuar aqui comentando sobre o pré-sal. Coloca na agulha aí o nosso comercial, Rayala, apostos aí a Fernanda, e a gente volta já já. Gostei. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. A TV Web, para mim, é mais uma forma de levar informação, de acessibilidade ao conhecimento, à cultura para a sociedade. E por isso, eu acho que é importante a gente ressaltar e parabenizar a TV Êxito por causa dessa iniciativa dela, de levar informação para a população. Isso é fundamental para a sociedade. Muito bem, estamos de volta com o programa, né? Gente que fala e como fala, porque você pode e deve participar conosco no 11 50 81 3782, é o telefone do ouvinte. Para quem estiver nos acompanhando aí, de 12h a 1h, tá? 11, não é? Porque é São Paulo, 50 81 3782. Venha participar conosco, tá bom? Muito bem, eu sigo aqui agora conversando ainda a respeito sobre o pré-sal. Doutor Rolo. Olha, eu sou a favor de privatização, de uma forma geral. Esse governo especial do PT, ele tem instrumentalizado muito o governo e órgãos como a Petrobras, coloca a gente lá, paga custos altos, e é por isso, inclusive, que a Petrobras não vem desenvolvendo como devia desenvolver e vem dando prejuízos, porque a política é não aumentar a gasolina, porque se aumenta a gasolina, desgasta com o aumento da inflação, então tudo que é anti-empresarial. Eu gostaria que a Petrobras agisse mais como uma empresa normal no mercado, mas não é assim que ela está agindo. E o leilão de ontem é uma farsa, foi uma farsa, na medida em que leilão de um é coisa realmente que só na cabeça deles é que cabe, na minha não cabe. Leilão de um, vai um só lá e arremata. Leilão, apareceu um só? Vamos começar tudo de novo. Daqui a 30 dias fazemos outro leilão com outras bases para aparecer mais gente que talvez até dessem um valor mais lucrativo do que esse que foi dado. Mas tem muita coisa que está mudada, né? Por exemplo, programa de debate, ninguém debate nada. Principalmente político, que o senhor entende muito bem. Ninguém debate nada. Programa de debate vem para quê? Só aqui, o gente que fala, que se propõe, né? Não é não, Fará? Olha, você aí falou... o leilão também, o que a gente imagina para o leilão, a gente não vê sendo realizado. Justamente, você levantou uma questão muito importante, quer dizer, uma questão, é um problema até de segurança nacional, então de economia nacional, que afeta todo o país, né? E não houve debate. Quer dizer, ontem a presidenta foi na TV, explicou, falou a versão dela. Agora, os petroleiros, as pessoas do sindicato, dos petroleiros, etc., eles estavam dizendo que esse campo de petróleo ele vale por volta de R$ 1 trilhão.
e está sendo vendido por 15 bilhões e depois vamos ver na frente se o país vai ter 40%, 41%. Agora, o que eu fiquei muito surpreso, Liliane, você tirou até as palavras da minha boca. Quer dizer, um assunto desse, nem a imprensa debateu. Eu acho que todo mundo estava amarrado. Quer dizer, a presidenta, ela impediu qualquer pronunciamento de qualquer ministro ou pessoas de governo. A imprensa não falou nada. Quer dizer, o leigo, a população nesse assunto é leigo, é um assunto muito técnico. E não foi debatido, um absurdo. E o que o doutor Rolo falou também, quer dizer, foi comprado pelo preço mínimo. Quer dizer, é uma situação que você vê como é que agem os governantes, né? Eles não conversam com a população, né? Não existe esse intercâmbio, quer dizer, falar, explicar, o outro responder. Porque se fosse na televisão colocar a possibilidade e a vantagem desse leilão, etc., deviam abrir também, por outro lado, para as outras pessoas, né, ligadas a esses sindicatos, poderem contrapor, né? E a população seria informada do que está acontecendo. Na verdade, acabou o leilão, a presidenta foi lá, disse que foi ótimo, o ministro Mantega disse que foi ótimo, uns analistas agora, depois da situação terminada, eles estão debatendo, mas isso devia ser feito um debate antes para ver se esses 41% seria o ideal, ou então mais, o outro sistema. Quer dizer, aí que está, né? As pessoas são eleitas e viram de costa, decidem tudo e depois mostram para o povo. Aconteceu isso. Muito bem. Olha aqui, eu sigo com o programa Gente que Fala e você que pode participar de 12h a 1 ao vivo. A partir de agora, você deve ligar 11 5081 3782. Nesse horário ao vivo. Agora, nos demais horários, na programação da TV Êxito, você pode nos acessar a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada. Lembrando que você deve baixar o aplicativo da TV Êxito aí no seu tablet, no seu smartphone, tá? A partir de janeiro, todos os planos de saúde do país terão de cobrir 37 medicamentos para o tratamento em casa de diferentes tumores de grande prevalência entre a população. O reajuste dos planos, se houver, será apenas em 2015. A medida válida para todas as empresas de saúde do país deve beneficiar 42,5 milhões de clientes de planos individuais e coletivos. Doutora Gabriela Guerra, ela é especialista na área de planos de saúde. O que dizer para aquelas pessoas? Nós estamos falando de medicamentos diferenciados ou qualquer tipo de medicamento vale? Então, são medicamentos oncológicos, né? Então, o que quer dizer com essa parte de tratamentos em casa? Antigamente, e até hoje, né, como vai valer só a partir de janeiro, muitos planos de saúde negavam tratamentos quimioterápicos que são de medicamentos de uso via oral. Então, a pessoa, apesar de ter a cobertura para tratamento quimioterápico, recebia negativa do medicamento por ser de via oral. Então, a própria quimioterapia é o uso do medicamento. Então, acabava sendo um absurdo eles autorizarem a quimioterapia, mas negarem um medicamento que, às vezes, custa R$10 mil a caixa. Né? O que é importante dessa nova lei que surgiu, que é o novo rol da ANS, além desses 37 medicamentos quimioterápicos, vai surgir 28 cirurgias a mais que estavam sendo negadas, que é por videolaparoscopia, que é uma cirurgia bem menos invasiva, que são só 3 pininhos que a pessoa se recupera mais rápido, a internação é mais rápida. Então, é tudo muito mais barato para o plano, mas mesmo assim o plano negava por ser uma cirurgia moderna. Outros exames, como o PET scan, que é um exame para tratamento de câncer também, está sendo autorizado agora para mais doenças. Antigamente era só para câncer de pulmão e linfoma. Hoje em dia já está para cérebro, para câncer no ovário, enfim, outros tipos de câncer. Apesar dessa limitação, né, já está ampliando um pouco essa rede, essas opções. O que eu posso dizer de tudo isso? Apesar de ser 42 milhões de beneficiários, muitas pessoas estão sem tipo de cobertura para esse procedimento, porque é só as pessoas que contrataram a partir de 99 que têm esse direito. Mas como é que fica? A maioria das pessoas já mais velhas tem planos há mais de 30, 20 anos, e essas pessoas estão
completamente desamparadas. Mas o Tribunal de Justiça tem entendido que mesmo os planos antigos, que é antes dessa lei dos planos de saúde, deve cobrir também, porque não tem reajuste todo ano na sua mensalidade. E não é pouca, né? Então, é um contrato sucessivo, é renovado a cada ano, então tem que entrar a lei vigente naquele ano. Então, eu entendo, e o Tribunal de Justiça também, que apesar da ANS ter limitado para os planos novos, os planos antigos também têm esse direito. Agora, quando a gente fala em atendimento a essas pessoas necessitadas, sobretudo de tratamento e também de medicamento, a gente está falando que o tribunal tem entendido de uma forma amorosa ou mais rapidinho? E quanto é esse rapidinho? Super rápido, Liliane. Entrando com a ação, em 2 dias a pessoa já está com autorização para o tratamento com medicamento. Eu digo que a justiça na área da saúde, graças a Deus, funciona. E eu acredito que, inclusive, esse novo rol da ANS, ampliando esses medicamentos, cirurgias e procedimentos, foi graças à maioria de decisão do Tribunal de Justiça. Esse novo rol vai diminuir muito a procura da justiça, né? Então, porque estava gritante, estava gradativo o crescimento, e graças a esse novo rol vai diminuir bastante essas procuras de pessoas que já estão doentes e precisam brigar com o seu plano na justiça para conseguir o que é seu de direito. Muito bem. E aí, como deve ser o procedimento dessa pessoa que precisa agora, neste momento, né? E que está aí apavorado? Qual deve ser a primeira ação dela? Por enquanto, a lei não está ainda em vigor, né, esse novo rol da ANS. Então, se a pessoa precisar de algum medicamento, precisar de um exame que for negado, tem que procurar a justiça para procurar os seus direitos. O que é importante todo mundo saber é assim, se seu contrato cobre a sua doença, ele tem que cobrir o tratamento prescrito pelo seu médico. Não é o plano que escolhe, é o seu médico. Por enquanto, ainda tem que procurar a justiça. Se esses medicamentos que o consumidor precisar ou o exame estiver no rol da ANS, a partir de janeiro, os planos já são obrigados a cumprir em razão da lei. Impressionante, né? O que seria óbvio, você tem que recorrer. Nós, os advogados aqui, acho que todos nós já ingressamos com ações, né, contra plano de saúde, e é rápido porque o judiciário concede a liminar. Exato. Então, às vezes, em um dia, né, a gente consegue uma cirurgia, um remédio, etc. O judiciário está sendo sensível, né, e está conseguindo, né, reparar esse erro, né, no caso das instituições de convênio, né? Porque o convênio antigamente era muito bom. Hoje, o mesmo próprio convênio, os conveniados têm dificuldade de acessar os melhores médicos, etc., né? Mas, por outro lado, a Justiça tem reparado, né, e tem concedido essas liminares. Acho que todos nós aqui, advogados, já conseguimos, né, várias liminares. E fazendo com que as pessoas sejam atendidas nos seus direitos, né? Liliane, eu só queria destacar a última coisa, que como comentado, que os reajustes vão surgir a partir de 2015. Isso para os beneficiários que já possuem plano de saúde. Essa nova resolução, essa nova portaria da ANS é nova, mas hoje já tem plano de saúde que ontem era um valor de R$1.000, já está em 1.900. As pessoas que vão contratar agora plano já estão sofrendo, porque já que os planos de saúde não poderão reajustar a mensalidade e terão que aumentar a sua cobertura, as pessoas que estão precisando contratar um plano de saúde agora já estão sofrendo essas consequências. Que coisa, né? Você deve participar conosco, mandando inclusive o seu questionamento aqui para a doutora Gabriela no 11 50 81 3782. Gente, julgamento do mensalão deve continuar só em 2014. Pois é, Supremo Tribunal... Eu tenho que ficar desanimado. Eles riram aqui, você deve estar rindo em casa também. Supremo Tribunal Federal aceitou no mês passado os embargos infringentes dos réus do mensalão, levando o caso a um novo julgamento. Todo mundo sabe, né? A população questiona agora o que irá acontecer, quais os efeitos desses embargos e quais as razões que levaram parte dos ministros votarem a favor e outra parte contra eles. Vamos lá, doutor Laércio Laureri. Pois não. Muito obrigado pela pergunta.
Bem, a decisão é significativa para uma nova chance dos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha para 12 dos 25 condenados do processo do Mensalão. Muito bem. Então, verifica-se aí que o Supremo Tribunal Federal está dividido na sua decisão. Agora, quanto à oposição dos embargos infringentes, enquanto a lei processual admite e a Lei 8.038/90 é omissa nesse aspecto, o artigo 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal coloca a matéria em recepção. Então, metade, ou seja, 5 dos ministros do Supremo Tribunal Federal o recepcionaram, como eu disse, e 6 deram mais uma nova oportunidade para a apreciação dos embargos infringentes. Agora, com isso, o encerramento da ação penal e o cumprimento das prisões, que poderiam ocorrer ainda neste ano, foram adiadas para 2014. Eu sou um pouquinho mais otimista, para 2015, talvez. Doutor Laércio, olha aí. Não é? Então, agora, todos sabem, naturalmente, que a validade que há no artigo 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Então, por isso, 5 deles, o ministro Joaquim Barbosa, o ministro Luiz Fux, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Marco Aurélio Melo, recepcionaram da forma contida no artigo 333. Já os demais, com o voto aliás, brilhante voto, do ministro Celso de Mello. Nós temos que dar esta conotação pela capacidade intelectual desse ministro, que é o decano do Supremo Tribunal Federal. Então, eu entendo que a recepção e a oportunidade foi dada para que eles não se tomassem aquela coisa que todos sempre reclamam. Eu sou vítima. Não tem nada de vítima. A lei está aí. Então, há uma divisão do entendimento da lei. E essa divisão beneficiou na recepção da oposição dos embargos infringentes. Eu acho isto que é importante para o país também, porque é a transparência. Claro. Agora, depois, eles poderão ser chamados dos martirizados. Primeiro, vamos eliminar as vítimas. Pode ser que serão os martirizados. Mas o prolongamento, como eu disse, eu sou otimista. Em 2015, a gente termina isso. E aí, doutor Rogério Fará? Que é especialista. Não, ele vai deixar por último, porque, inclusive, eu tenho outros assuntos para tratar com ele aqui é evidente, né? Política. O colega falou, a gente concorda, né? Mas eu levanto uma questão da aposentadoria compulsória dos ministros, né? Eu vou falar sobre isso também. Justamente, é um absurdo, né? Um mestre em direito, né? Que são esses ministros, esses mestres, terem obrigatoriamente que se aposentarem aos 70 anos e no meio do processo. Alguns mais mestres do que os outros. Alguns mais mestres do que os outros. Mas agora, entraram alguns mestres também, né? Que certamente, embora eles sejam isentos, etc., mas certamente eles já teriam uma posição, em algum momento, né, revelada, favorável a esses embargos infringentes. Né? Com certeza. Não há como a gente raciocinar que, naquele momento, a nomeação de um ministro, num caso delicadíssimo daquele, não seriam nomeados os que estavam numa linha favorável a esses embargos, e digo mais, favorável à mudança das penas. Eu não tenho, quer dizer, eu não estou tentando ter uma bola de cristal, mas a linha é essa, é aceitar os embargos infringentes e, posteriormente, mudar as penalidades. Evidentemente que a gente que já tem uma certa idade, uma certa experiência e também uma vivência política, sabe que o direcionamento vai ser esse, né? Como já foi a aceitação dos embargos infringentes,
pelos ministros novos, principalmente, e agora, evidentemente, nessa mesma linha, as penas serão modificadas. Eu tenho certeza disso, infelizmente. Liliane, posso tomar Pois não, uma carona deve. daquilo que o doutor Rogério explanou? Ocorre o seguinte, ele tem toda a razão. Nós vivemos num país que demora muito para se assenhorear da situação, da situação, por exemplo, do aposentado, do magistrado aposentado. Nos Estados Unidos, se ocorresse um caso como esse lá, a aposentadoria do Aires Brito, do ministro Aires Brito e do César Peluso, seria prorrogada, porque eles já iniciaram a decisão, já decidiram parte no mensalão, e seria prorrogada até o final. Não teria a intromissão da Tavene, com todo respeito aos novos ministros, o Teori Savasky e também o Roberto Barroso, com todo respeito, pessoas naturalmente de alto coturno, alta intelectualidade jurídica, mas nós temos que ver a parte prática. Aqueles já decidiram anteriormente. Então, eu acho que o doutor Rogério tem toda a razão nesse aspecto. Como cidadã, seu pensamento, doutora Gabriela? Olha, o que eu fico imaginando nessa situação, principalmente eu concordo que deveria ir até o fim, né? Existe um especialista que até chegou a comentar, não pegue mais casos, mas que fique aí até o fim. Agora, como cidadão, o que eu enxergo dessa situação é que isso vai ser postergado até que algumas situações sejam prescritas e que todos vão ficar impunes e que, infelizmente... É o que tem acontecido aí nesse nosso Brasil. Infelizmente, eu não tenho muita esperança nesse caso, infelizmente. Doutor Rolo? Olha, nos Estados Unidos eles se aposentam quando querem se aposentar. Tem ministro lá de 80 anos de idade que continua atuando. Se aposentou recentemente, doutor. Então, mas era até agora. Até agora, até se aposentou agora. recentemente. Mas, ao contrário Aliás, do Brasil, que estabelece ele um pediu limite. para se aposentar. Ele solicitou a aposentadoria. Sim, mas solicitou por isso. Ele podia ficar até mais. Ele saiu porque quis sair. Aqui é convidado a sair. Pois aqui não, é compulsório. Aqui é expulsão. Aqui é uma lei que diz: você se torna incapaz a partir do momento que você faz 70 anos. Meu Deus. Então, entendo que é o contrário. Eu posso não ter condição de disputar uma corrida de 100 metros. Claro. Mas intelectualmente, eu tenho condição nossa. intelectual para, enfim, a experiência adquirida. É por isso que gente de alta qualificação é obrigada a sair. Há outro problema aqui. É o problema da instrumentalização de tudo. Da Petrobras, do governo, do assessor e do judiciário também. Então, quem é que nomeia o ministro do Supremo Tribunal Federal? É a presidente da República. E ela nomeia quem? Ela nomeia quem o pessoal dela diz, aquele ali é mais simples. E ela nomeia como? Ela faz uma entrevista qualificada do ponto de vista intelectual. É como? Ela senta com o camarada e diz, e aí, o que você acha daquele caso do mensalão? Eu estou assim, assim, assim. Bom, se você tá assim, então eu vou. Quer dizer, pega gente de grande saber jurídico, eu não discuto isso, mas iguais existem outros. Existem outros. E aqueles são nomeados. Então, a forma de nomear também é inadequada. Está na hora de a gente cumprir a Constituição que diz todo poder emana do povo. E se todo poder emana do povo, Laureli, você que passou por lá, eu acho que deveríamos obedecer mais à vontade do povo, como também existe isso nos Estados Unidos. Eleição para juiz, eleição para ministro do Supremo. Por que não? Muito bem. Olha aí, regra eleitoral sobre o uso de imagem confunde partidos. É isso mesmo. A polêmica sobre a articulação de palanques duplos nos estados formados por aliados locais, que serão adversários no plano nacional, preocupa o candidato ou os candidatos à presidência em 2014. Como a regra do Tribunal Superior Eleitoral, que está em vigor, não é clara sobre os limites da campanha casada, não é? Dirigentes regionais se articulam aí a revelia de orientações dadas pelos candidatos. Doutor Rolo, fala de um jeito bem simples como é a sua comunicação, que a gente ama e entende, né? O que isso significa e como seria isso na prática? Nós somos adversários, vamos juntos para o palanque? Significa que o Eduardo Campos, que é do PSB e agora está coligado com a Marina, sim,
e é candidata a presidente da República e vai xingar a tia, a avó e provavelmente até a mãe da Dilma, do Aécio, enfim, ele está na dele no âmbito nacional, ele PSB. Então, ele vai reclamar do Aécio, vai falar que o Aécio tem esse e aquele defeito. Agora, aqui no Estado, o PSB vai se coligar com o PSDB, que é... Dá para entender. Dá para entender o que está errado. O PSB do Eduardo Campos, no plano nacional, que vai brigar com o Aécio do PSDB, aqui em São Paulo ele vai apoiar o Serra. O Eduardo Campos vai subir no palanque do Alckmin. Vai subir no mesmo palanque. Quer dizer, eles vão ser adversários no plano nacional e aqui no plano regional não. Por que isso? O ministro Jobim, em algum momento, e fora da lei, com uma resolução, eu não gosto de resolução do TSE, porque resolução do TSE tem força de lei e mexe onde a lei diz o contrário. Ele estabeleceu um negócio chamado verticalização. Você tinha que votar sempre em gente que não tivesse brigando. Quer dizer, se o PSB, no plano nacional, está brigando com o PSDB, no plano estadual não pode subir no mesmo palanque. Então, ele baixou essa resolução pela verticalização e aí o pessoal reclamou e ele foi obrigado a mudar a resolução e ninguém fez uma lei para corrigir isso. Então, você está arriscado a ver o PSB no plano nacional, no horário das 7h30 às 7:20. Falando mal do PSDB, e em seguida, no horário das 7:20 às 7:10, o PSB falando bem do PSDB, porque eles estarão coligados aqui em São Paulo. Aí eu pergunto, deu para entender? Pode não gostar, é bagunça, mas deu para entender? Com a sua explicação, claro. Você entende... Com a sua explicação ficou muito claro. Agora, sim... Eu quero ver o povo. O povo vai entender isso. Pô, como é que pode... Mas, peraí, os caras que brigam lá em cima... O voto é do partido ou é do candidato? O voto é do partido, mas o partido... O partido, hora tá lá, hora tá cá. Esse é o problema. Está faltando a tal da verticalização. Doutor Rogério, o senhor foi na definição mais sensata. É verdade. Porque você veja, o povo foi para a rua por quê? Porque ele não tem representação. Ele não se acha representado nem pelos representantes eleitos, muito menos pelos partidos. Você vê agora, com essa situação toda que foi colocada pelo doutor Rolo, os partidos, eles estão... Quer dizer, não os partidos, os candidatos, as lideranças, estão vendo a situação própria delas. Quer dizer, se aqui em São Paulo o governador acha melhor fazer aliança com fulano para ele se reeleger, muito bem, ele faz. Ou, a nível federal, a mesma coisa. Quer dizer... E dane-se o povo, né? O povo que se vire, o povo que vota em quem quiser. Então, por isso, repito, que o povo foi para as ruas. Ele não se sente representado nem pelos políticos que estão no poder, muito menos pelos partidos, né? Então, viraram de costa novamente para a população. Quer dizer, a população fica assistindo essa maluquice, né? Um faz a aliança aqui, a nível estadual, municipal ou federal. Agora, Liliana, eu que tenho um pouco de experiência, porque fiquei 8 anos na Câmara, o doutor Rolo, todos aqui presentes, a gente vê que não existe oposição nesse país. Não existe. Eu escrevo isso. Hoje a situação as oposições, salvo raríssimas exceções, elas são oposições para o Diário Oficial. Ou então para o discurso na tribuna, porque na hora do voto... Ou eles votam a favor dos governos, ou eles se omitem. Porque, se quisessem, o Legislativo pode fazer obstrução, como existia antigamente, e não deixa votar. Hoje passa tudo, o Executivo manda, e manda muito. E o Legislativo, acovardado, né? Ou ele se omite, ou ele vota a favor do Executivo. É uma vergonha. Nesse país, nós não temos oposição. Nós temos partidos que se denominam oposição. Mas dentro do plenário, na hora do voto, raríssimas são as exceções. Raríssimas mesmo. O resto faz oposição para o Diário Oficial, para a Câmara de Televisão, abre CPI, fajuta. CPI não chega a conclusão nenhuma. Às vezes elas nem terminam, nem emitem relatórios, não é? E o povo está vendo, por isso que foi para a rua.
E as pessoas pensam que o povo não está acompanhando, mas está acompanhando. Você vê agora um aumento do IPTU. Quer dizer, eu estou esperando uma entidade organizar. O povo de São Paulo vai para a rua. Com certeza, eu não sei como não foi ainda. Eu acho que esse movimento desses Black Bloc está atrapalhando justamente, está intimidando a população, porque isso vira, no fim, vandalismo. Mas o aumento do IPTU, eu acho que os vereadores e o prefeito deveriam pensar mais de 50 vezes antes de fazer esse aumento. Que o povo, mais dia, menos dia, vai para a rua. Quer ver outro vexame? Quer ver outro vexame? E a história aqui do controlar? Nós estamos todos sujeitos à multa. E eu falei, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Se eu tiver multa lá, eu vou fazer, não sei o que vai dar, mas eu vou fazer um barulho. Porque isso aqui, o que eu tenho com a incompetência, não é? Se um briga de cá, outro briga de lá, eu que vou pagar a conta? E vai para onde essa continha? Eu, hein? Vou para um rápido intervalo, voltamos já já. Estou muito feliz de participar desse projeto. Sobretudo a união que vocês Tudo têm batendo cabeça e a com qualidade. TV Êxito, TV na internet, sucesso total. Por quê? TV do futuro. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala. Você pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito para acompanhar o programa Gente que Fala. É de graça, gente. Você pode acessar do seu celular. Ah, Liliane, mas eu não tenho o celular mais moderno. Não, qualquer celular. Você baixa o aplicativo da TV Êxito, basta que tenha internet, tá bom? É de graça e você pode ter acesso a todos os programas realizados do Gente que Fala, bem como da nossa programação, da nossa grade, tá bom? Eu converso agora com a Cíntia Borges, que é gerente de marketing e eventos da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. E, claro, vamos falar de boas notícias, porque a associação realizou ou apoiou eventos aí voltados ao incentivo educacional e cultural. O que o associado pode esperar do mercado de artes, minha querida Cíntia? Seja bem-vinda, tudo bom? Tudo bem, olá, Liliane. Alegria tê-la aqui, viu? Igualmente. O mercado de artes da FEPESP foi inaugurado ontem pelo nosso presidente, o Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira, aqui na sede social. O objetivo é de promover as obras de artes produzidas pelos nossos associados e nossos dependentes, as pinturas, as esculturas moldadas e talhadas, desenhos, gravuras e fotografias. Destacamos que, além da exposição, durante esse evento também vai acontecer atividades paralelas, com apresentações musicais, teatrais e danças. Maravilha. E como as obras aí serão apresentadas, Cíntia? As obras serão expostas durante uma semana aqui no saguão da sede. Os expositores terão seus espaços reservados. Temos 41 expositores, 3 deles moram no exterior do estado. Olha. E vão ficar aqui no local para informação sobre as obras que estão à venda. Maravilha. E o mercado de artes, a FEPESP, é um projeto inédito? Não, durante 17 anos, a associação realizou um evento anual similar, que era chamado Exposição à FEPESP. E agora, após 11 anos, o projeto foi melhorado e adotado novamente pela Coordenadoria de Educação e Cultura. Maravilha. E até quando o evento será realizado? O evento vai ficar aqui no saguão da sede social da FEPESP, na rua Doutor Bittencourt Rodrigues, 155, São Paulo, próximo ao metrô Sé, até o dia 25 de outubro, das 8h30 até as 17 horas. E como associado da FEPESP encontra outras informações? Consultando o nosso site, www.afepesp.org.br ou diretamente por telefone no 0800 771 7144 ou e-mail cultura@fepesp.org.br.
Muito bem, falamos aí com a gerente de marketing e eventos, a Cíntia Borges. Um beijo, Cíntia, obrigada pela participação. Beijo, até mais. Até mais. Olha, eu quero te fazer um convite. O Rotary Clube de São Paulo, Vila Guilherme, organiza pelo 3º ano consecutivo sua campanha de doação de sangue, que visa reduzir o déficit do produto nos hospitais paulistanos. A campanha, que coletou 100 bolsas em 2011 e 200 em 2012, pretende superar a marca de 300 bolsas de sangue neste ano. A coleta será feita até sexta-feira, dia 25 de outubro, nos postos da ProSangue, do Hospital das Clínicas, no período da manhã, e do Hospital do Mandaqui, no período da tarde. A campanha conta com o apoio de empresas parceiras da Guarda Civil Metropolitana e de 15 subprefeituras da cidade de São Paulo. Informações: rotaryvilaguilherme.com.br. Vamos ajudar, viu? Muito bem, eu sigo aqui com o programa Gente que Fala, e você pode, daqui a pouquinho, já vou dar hora e vez ao ouvinte e telespectador, no 50813782. Gente, ativistas invadiram o Instituto Royal e levaram mais de 150 cães de raça que eram usados em testes. O uso de animais para substâncias, né? Testes aí de substância é permitido aqui no Brasil, desde que não haja maus tratos. Para a OAB São Paulo, havia sinais de sofrimento dos cães. Segundo o laboratório, o ato comprometeu experimentos avançados de medicamentos para tratamento contra o câncer. E aí, o que dizer sobre esse assunto, doutor Rolo? Contra o câncer? Não foi o que eu vi. Sim, é a desculpa que eles dão agora, mas não foi o que eu vi. Diz que era para a criação de novos cosméticos. E usar cachorro e matar cachorro para fazer cosmético, me desculpem as mulheres, temos aqui 2 lindas representantes do mundo feminino. A nossa mesa hoje está ornada, né, e Laureli? Nós de cabelinho branco, aqui o Fará e as 2 belas meninas. Muito obrigada. Cosmético, você mata cão para isso? Não tem outra maneira de fazer? E se for para cosmético, está desperdiçando a vida de cães. Se fosse realmente para tratamento de câncer, eu até me sensibilizaria, porque câncer, se não houver outra maneira de você fazer experimento que resulte no tratamento de câncer, eu até acharia aceitável, tolerável, desde que o governo também cumprisse a obrigação dele, que é fiscalizar e ver se existe maltrato ou não existe maltrato. Mas para cosmético, eu acho que aparece na nossa tela o cachorro, que além de tudo é bondoso, é afável. Eu também sou dono de cachorro. Todos nós, enfim, sabemos das qualidades que os cachorros têm, de alegrar a criança, de levar velho, de conduzir cego, uma série de coisas dessas. Então, precisa ter um motivo realmente importante, como seria o tratamento de câncer, e ainda assim que o governo fiscalizasse para verificar se os cães estão sendo bem tratados, para aceitar esse tipo de tratamento. Fora isso, eu sou completamente contra e acho que os ativistas estão agindo certo para levar a vontade do povo para dentro desses lugares. Doutor Rogério Fernando. O Ratinho fala, às vezes ele fala brincando, mas tem um fundo de verdade, que na tourada ele torce para o touro. E eu torço para os cachorros. Entendeu? Evidentemente, levando em conta tudo que o Dr. Rolo falou, se fosse para uma descoberta do câncer ou uma doença incurável como nós temos, a gente até poderia aceitar. Mas, nesse caso, foi evidente os maus tratos, né? A televisão mostrou aqueles cães com a pele, né, cortada, enfim, assustadíssimos, né? Agora, o que eu acho um absurdo é abrir inquérito, né? Como furto. A polícia tem tanta coisa para fazer, tem tanto bandido. Mas como deveria agir, então? Deveria fechar a clínica. Eu acho que deveria soltar os cachorros, porque hoje existem, os técnicos falam isso, né? Inúmeros outros métodos, né, científicos que podem chegar ao mesmo resultado sem trazer esse sofrimento para qualquer tipo de animal. Como é na Europa. Era isso que eu ia como comentar. é na Europa. O que é de se admirar é que a instituição protetora dos animais não se pronunciou. Isto me deixa um pouco preocupado. De que lado que eles estão?
Agora, Essa precisa saber. Agora, é para cosméticos mesmo, não tem nada a ver com câncer. Nada a ver com câncer. Agora, se tirar o cão, vai colocar o ratinho no lugar? Esse é um problema, né? O ratinho não. O ratinho não. Pode falar. Olha, estão... Desculpa. Pois não. Estão destacando, inclusive, que o Ministério Público já foi chamado há 1 ano atrás para certificar o que estava acontecendo nesta clínica. E o Ministério Público também não se manifestou dessa situação que está ocorrendo agora. E como o doutor Rogério afirmou, apesar de o Brasil permitir o teste de animais para essas substâncias, existem outros meios, talvez até mais eficazes. Talvez não com a mesma rapidez e certeza que a clínica precisa, mas existem outros meios mais eficazes e que eles não se utilizam. Olha, doutor Laércio, a pergunta vem do Luiz Carlos. A compra de votos para a reeleição do Fernando Henrique pode ser considerado dos grandes escândalos na política brasileira? Compra de votos? Mas isso é um país democrático, não existe compra de votos. Eu coloco aqui um ponto de interrogação. Existe... como é que é o nome da pessoa? Luiz Carlos. Luiz Carlos. Eu acho que não há compra de votos por parte do PSDB, por parte do Fernando Henrique, porque ele não tem mais a máquina à sua mercê. Não, quando da reeleição dele. No passado. Não. No passado, eu não acredito. Eu não acredito que tenha Descarado não foi, né? Não acredito. Eu não acredito. Eu acho que ainda é um dos políticos que conserva a identidade de honestidade nesse país. Sem dúvida, mas ele tinha um assessor chamado Sérgio. Bem, esse trabalhava... Ele faleceu já, né? Pois é. Faleceu. O Rogério Souza, do Centro, fala assim... Quem sabe melhor do que eu é o meu querido amigo Dr. Rolo, de longas datas. Eu diria que houve uma negociação e que gente se vendeu. Nomes foram noticiados pela imprensa. E é o que eu digo, o Serjão era a eminência, era o Zé Dirceu do PSDB, né? Com todas as suas características. Então quer dizer que agora existe, Rolo? Eu diria que... sempre existiu. Nem as moscas mudaram. Não era tão... Não, eu digo agora, né? Pois é, de lá para cá, nem as moscas mudaram. Nem as moscas. O Rodrigo Souza fala assim, não é só a presidente Dilma que pode nomear os ministros do Supremo. Importante lembrar que os governados ou governadores também sabem e podem. O procurador-geral, que é chefe do Ministério Público. Não, o ministro, o Congresso... O Congresso que homologa, né? O Congresso vamos lá. Aí é uma diferença. A presidente da República, eu prefiro chamar de presidente. Eu também, não, a presidenta eu estou fora. Ela nomeia para os cargos da área federal. Os governadores dos estados nomeiam para a área estadual, somente para a área estadual. Então, os ministros que estão lá são nomeados pela presidente, atual presidente da República. Agora, da forma diferente, ocorre dos estados que são nomeados, os juízes e desembargadores são nomeados, aliás, os desembargadores são nomeados pelo governo do Estado. O de Perdizes vem o Túlio, ele diz assim, eu achei uma vergonha esse blá, blá, blá da presidente Dilma para enganar o povo. É um jeito de ganhar a cabeça das massas, sim. Estão vendendo o nosso petróleo a preço de banana, uma estatal que não tem condição nenhuma de explorar sua riqueza, não merece meu respeito, nem a do povo brasileiro. Quem entrar no poder, seja quem for, vai privatizar, sim. É a observação dele. O Cícero Itapevi, doutor Alberto Rolo e doutor Fará. Existe um estudo onde diz que o governo que criar 180 novas cidades, eu concordo, contanto que elas sobrevivam por conta própria, sem repasses de verbas, espero que elas sejam autossustentáveis. Já houve aqui em São Paulo, né, a criação de municípios, né? É feito um plebiscito nas cidades, se a população concordar, é feita uma discussão na Assembleia, criada uma lei, mas ele falou muito bem, quer dizer, não adianta criar um município. Santa Amaro que queria ser independente, né? Verdade. E aí, vai se sustentar? E aí, doutor Rolo? Só cria despesa.
Pois é, só cria despesa e vive de repasse dos governos federal e estaduais, e é uma estrutura que se cria com alto dispêndio. Então, qual é a relação custo-benefício? Que gente da cidade ache, da cidade não, do local que quer virar município ache que é bom a independência. É bom a independência porque vai ter uma máquina de governo, com prefeito, uma porção de secretários, que não tem limite, né? A Dilma já está com 39 ministros. Acho que até o final do governo dela vai estar com 50, 52, ou quem sabe 51, que é uma boa ideia. Os estados idem a mesma coisa. Agora, município, você vai ter, como eu disse, os secretários, vai ter uma Câmara de Vereadores, vai ter uma porção de vereadores, que aí diminui o número de vereadores, mas não limita a verba, você nomeia mais funcionários. Então, essas estruturas gordas, balofas, nem gorda, é balofa, vivendo à custa do dinheiro público que não é empregado devidamente. Eu não gosto da criação de novos municípios. Aqui o Paulo Roberto de Peru diz assim, o Brasil não tem capital suficiente para exploração pela Petrocabide, que é cabide de emprego de muita gente. A era do petróleo está no fim, com novas fontes de energia, como o hidrogênio nuclear e outras, ainda não divulgadas, diz ele. Olha, eu tenho 1 minuto para terminar, o Carlos Dias, de Guarulhos. Doutor Rolo, provavelmente privatizações boas foram feitas pelo PSDB nas estradas de São Paulo, que geraram muitas praças de pedágios e tarifas que são as mais altas do mundo. A propósito, o senhor podia nos informar quanto se paga de São Paulo a Itanhaém? De São Paulo a Itanhaém, você paga o primeiro pedágio aqui em cima, que está em R$ 20,70, se eu não estou enganado, aqui indo pela Imigrantes. Aí depois você paga mais um pedágio na Praia Grande e paga mais um pedágio perto de Itanhaém, quer dizer, você deve pagar entre R$ 30 e R$ 35 ao todo para ir. E para voltar você já não paga o pedágio de 20, mas os outros você paga. É dinheiro, mas a privatização, nesse sentido, deu certo. Assim como a privatização da telefonia. Você lembra quanto custava um telefone fixo há um tempo atrás? $3.000. Hoje em dia você tem telefone fixo, no dia seguinte é só pedir sem nenhum custo. Privatização tem os seus aspectos positivos, mas desde que não vire cabidão, que nem falou o ouvinte anterior. Petrocabide ficou bonitinho, né? Pode falar, doutor Laes, eu confirmando agora que o horário, ainda temos alguns minutos a mais. Não, eu acho tudo isso uma piada. E eu gostei também do codinome que o ouvinte colocou, né? É excelente, é cabível. Agora, tudo isto, o que nós estamos vivendo nesse Brasil, lamentavelmente, caríssimo telespectador, é uma farsa, é uma imoralidade, é uma agressão ao Estado de Direito democrático. Eu pergunto, será que não houve uma mudança? Nós não estamos num Estado de Direito autoritário? Por quê? Nos fazer de bobos, não é? Chega, gente. Nós não somos ignorantes para ficarmos à mercê dessa gente que está no governo, inclusive com infiltrações, que nós não colocamos, não debatemos isso, infiltrações dos black blocs, não é? Para que os manifestantes não saíssem mais às ruas. Que percam forças. Né? Mas não saíssem mais às ruas. É uma intimidação. Da onde vem essa intimidação? A quem interessa? Isso é tática terrorista, gente. De guerrilheiro. Tática terrorista. Sim. E nós estamos avançando muito nesse setor do terrorismo aqui no Brasil. Olha, mais um e-mail aqui da Débora, que ela fala conosco do bairro de Perdizes. Quero lembrar que em 2012, o único partido que não foi pago e nem recebeu propina para votar na plataforma foi o PSDB. Que plataforma? Que plataforma de reeleição, será? Não sei. Que é isso? Plataforma de petróleo? Plataforma... Acho que de reeleição. De reeleição. O Fará, por que o governo Alckmin não oferece a possibilidade de se pagar o IPVA em mais de 3 vezes, como acontece no Paraná, que é possível até em 8, hein? O IPVA, só para lembrar, cobrado em São Paulo, é o mais caro do país. É 4% o valor do veículo. Por isso que tem tanto placa de fora rodando com chapas de outras cidades. É verdade. Nos Estados Unidos, desculpe, custa 30
dólares para você rodar nas aqui estradas. tem uma proposta, né, na Assembleia, foi aprovada até, para você poder parcelar o IPVA. Em até 10 vezes. Em até 10 vezes. Agora, a desculpa que o governador tem para vetar, porque parece que ele vai vetar, é que como esse imposto é dividido entre o Estado e o município, não daria para fazer essa operação. É uma balela, né? O que eles querem é arrecadar com multa, ter o conforto IPVA. mensal de um recebimento, né? É uma vergonha. Tá aí o metrô, né, para dizer, eles deviam se preocupar em apurar o que está acontecendo no metrô. Hoje mesmo tem uma notícia de um ex-diretor do metrô, que conseguiram, acho que é muito burro esse cara, né? Porque ninguém vai pôr dinheiro em banco, né? É a primeira vez que tem comprovado com bilhete. Esse é muito burro, né? Pôs o dinheiro em banco e descobriram. Agora, os que não colocaram em banco, eles têm que descobrir também, né? Porque parece que a brincadeira foi em 500 milhões de reais, né? O desvio do dinheiro do metrô. As pessoas têm que se preocupar com isso, né? Agora, o governador Alckmin, ele vai à televisão e fala que vai pedir o ressarcimento do dinheiro das empresas. Ele tem que pedir o ressarcimento das pessoas que levaram o dinheiro, né? Claro. Dentro da estrutura administrativa. Quem cuidou do metrô e tomou o dinheiro, quem teria que devolver? As empresas, é evidente, mas ele devia ir atrás de quem tomou esse dinheiro, né? E ninguém fala nisso, né? Agora pegaram esse coitado, né? Entre aspas, né? Que pôs o dinheiro em banco. Agora, quem que vai pôr dinheiro em banco? Com bilhete. Um sujeito legalista, né? Ele quer mostrar que realmente ele está roubando, não é isso? Ele quer esquentar o dinheiro, né? É lamentável, mas eu queria, antes de terminar o programa, dar boa notícia aí para você que necessita de plano de saúde e que no momento de dor, de desespero, tem lá o seu pedido rejeitado através da operadora que te atende ou que deveria te atender bem. E aí eu tenho aqui a doutora Gabriela. Mais uma vez eu gostaria de reforçar, doutora Gabriela, que os pedidos junto à Justiça estão sendo atendidos, não é isso? Ainda que a demanda seja grande. A demanda é enorme, mas entrou um processo judicial que hoje em dia está até mais prático porque está digitalizado o procedimento. Entrou um processo judicial, o juiz julga assim, eu digo 2 dias porque é uma média, mas às vezes em 2, 3 horas depois que você entrou com uma ação, com um pedido de urgência. Ontem mesmo eu entrei com uma ação de marca-passo às 2 da tarde, às 5 da tarde eu estava com ofício no hospital para liberar a cirurgia para o paciente. Então é algo que funciona, pode demorar 5 anos o processo, mas você já tem o seu atendimento de urgência na hora que você precisa. Certo. E aí, o que esse público deve fazer é procurar um advogado que tem que ser especializado ou não em plano de saúde? Seria interessante, mas a pessoa que não tem condição pode procurar, primeiro, nas situações de urgência, um juizado de pequenas causas, que não precisa de advogado na primeira oportunidade. Em situações de não tão de urgência, mas que você quer discutir algo que é do seu direito do plano de saúde, você pode tentar alguma conciliação com o plano através dos PROCONs. E sim, nas situações de urgência, emergência, que a pessoa necessita o quanto antes, a pessoa está internada, o quão mais especializada a pessoa for, seria melhor, que vai ajudar com mais eficácia. Muito bem, aqui a gente quer agradecer a participação da Gabriela Guerra, doutora Gabriela, doutor Laércio Laurélio, doutor Rogério Fará, doutor Alberto Rolo e você que esteve conosco aí durante essa 1 hora de programa. Lembrando que estamos à sua disposição na tvexito.com.br. A direção do programa Gente que Fala é do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon. Pauta José Carlos Sicarelli, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê Benê. Boa tarde para você, boa noite, bom dia, a qualquer momento à sua disposição pela TV Êxito. Tchau.